Saudações, concurseiro, seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo. Bem, na, na aula presente nós veremos então a desigualdade de Markov. Vamos ver algumas preliminares a fim de demonstrar a desigualdade de Markov e entendê-la muito bem, nos preparando aí para ver desigualdade de Chebyshev nas próximas aulas. E veremos também uma aplicação da desigualdade de Markov na resolução de uma questão do concurso do INSS, o concurso realizado em 2008 pela CESP para o cargo de estatístico. Bom, a desigualdade de Markov nos diz o seguinte: seja x uma variável aleatória com uma função de densidade f de x, e h de x, uma função dessa variável aleatória x, onde h de x é uma função maior que um determinado r, esse r não negativo, né? Então, verificada aí essas condições, a desigualdade de Markov nos afirma que a probabilidade de x ser maior ou igual a um determinado r é menor ou igual à esperança de x sobre esse r. E nós vamos passar então a demonstrar, a construir, né, uma demonstração para essa desigualdade, a fim de que você entenda perfeitamente esse conceito e nas próximas aulas entenda também a desigualdade de Chebyshev. Bom, falamos aqui de uma densidade f de x, né, mas poderíamos tratar, sem perda de generalidade, de uma função de probabilidade. Bem, então, veja bem, quando estamos diante de uma função de densidade ou uma função de probabilidade, temos algumas observações interessantes. Veja que a função densidade de probabilidade é uma função não negativa para todo x pertencente à reta real. Isso é um fato muito importante. E veja que se nós temos uma função dessa natureza, temos então aqui, veja que a função é sempre positiva e a área sobre a curva num determinado intervalo dessa curva nos dá exatamente a probabilidade, nesse caso aqui, de x ser maior ou igual a um determinado x. Temos também a definição de valor esperado, muito conhecida pelo concurseiro. Nós sabemos que a esperança de x é exatamente a integral de x vezes f de x aplicada aí sobre todo o domínio da reta real. Na verdade, de forma mais geral, o valor esperado de uma função de variável aleatória h de x é exatamente a esperança de h de x, essa integral sobre toda a reta real de h de x vezes a função densidade de probabilidade da variável aleatória x, de forma mais genérica. Bem, caminhando para a prova ou a demonstração, né, da desigualdade de Markov. Bom, o valor esperado de tal sorte que vimos no slide anterior pode ser decomposto em dois intervalos. Se nós temos uma reta real, né, vamos aqui ilustrar dessa maneira, podemos aqui tomar um ponto A e dizer que, e temos aqui então, né, uma semirreta real de A até infinito e outra semirreta real de menos infinito até A. Então, o que nós fazemos aqui nessa decomposição é exatamente isso. Veja que temos aqui a integral de menos infinito até A de h de x, f de x, somada à integral de A até infinito
de h de x, f de x. Então, tivemos aí uma decomposição dessas áreas, você sabe que essas integrais, né, representam áreas. Então, nós temos aqui a primeira parcela e temos aqui a segunda parcela nessa área rosa. Então, partindo dessa decomposição da esperança da função da variável aleatória x, nós podemos escrever o seguinte: veja que a esperança de h de x, podemos afirmar que ela é maior ou igual a h de x vezes f de x, integrada aqui de a até infinito. Na verdade, o que estamos pegando aqui é exatamente essa parcela. Como temos aqui outra parcela, podemos tranquilamente, de maneira trivial, afirmar que a esperança de h de x é maior ou igual a essa segunda parcela aqui nessa igualdade. Então, temos aí esse resultado: h de x é maior ou igual à integral, tomando os limites de a até o infinito, de h de x vezes f de x. Temos aí já uma desigualdade. Veja que, partindo dessa desigualdade que obtivemos, podemos supor que h de a é um determinado r positivo, já que a nossa função h é uma função estritamente positiva, né? Então, podemos tomar esse intervalo de integração substituindo aqui o nosso a pelo r que arbitramos aqui. Lembrando que r é um número positivo, temos então aqui essa desigualdade. Ora, finalmente, veja que esse r torna-se então uma constante e ele sai do integrando para a parte de fora dessa integral. Então, note que, trabalhando agora com essa última desigualdade, veja que essa integral que aparece aqui no lado direito da desigualdade representa exatamente uma probabilidade. Como estamos trabalhando aqui com h de x, note que essa probabilidade é exatamente a probabilidade de que h de x seja maior ou igual a esse r. Vamos escrever aqui, né? Lembre-se que isso aqui é uma área, temos aqui essa área, essa probabilidade. Então, temos aí essa desigualdade, podemos então substituir essa integral pela expressão probabilidade de h de x maior ou igual a esse r. Finalmente, trabalhando essa última desigualdade, chegamos a uma desigualdade mais geral, que também podemos chamar de desigualdade de Chebyshev, em que trabalharemos essa função h de x de algumas maneiras que nos serão convenientes, né? Então temos aí uma desigualdade bem genérica em que a probabilidade de h de x maior ou igual ou somente maior a um determinado r é menor ou igual à esperança de h de x sobre r. Veja que posso tomar h de x igual a esse x para obter, aliás, temos aqui, né, h de x igual a x, uma função identidade, para reescrever exatamente a desigualdade de Markov, onde temos h de x, substituímos por x e obtemos, então,
a desigualdade clássica de Markov. Então, temos aí uma pequena demonstração para essa desigualdade. Guarde bem essa desigualdade que a utilizaremos nas próximas aulas. Bem, vamos ver então uma aplicação da desigualdade de Markov por meio de uma questão do concurso do INSS de 2008, né, um concurso para estatístico que foi realizado pela CESP, UNB. Basicamente, tínhamos um quadro aqui que mostra uma distribuição de renda pelos estratos da população, né? Temos aqui, então, os 50% mais pobres da classe dos trabalhadores, né? A classe média e os 10% mais ricos ou 10% mais abastados. Note que temos aqui a participação dos 50% mais pobres na renda em 2002 e houve um crescimento da participação da renda dos 50% mais pobres até de 2002 para 2006, né? Temos aqui, em sentido contrário, uma diminuição da participação da renda dos 10% mais ricos, de 49% para 46%, né? Tivemos, então, a diminuição da desigualdade de renda, né? Que é expressa pelo índice de Gini. Não vamos falar aqui do índice de Gini, mas o que estamos observando basicamente nesse quadro é um aumento da participação da força de trabalho dos mais pobres na renda média da população. Bom, tínhamos então um texto bem grande associado aí a esse quadro que falava basicamente isso. Além disso, foi fornecido aqui no enunciado a informação de que o aumento da participação média de renda por esses estratos, né, dos trabalhadores ocorreu da seguinte maneira: a renda média dos 50% mais pobres cresceu para 77,03, a renda média dos 10% mais ricos cresceu de 1.775 para 1.796. Essa é a informação correta, né? A classe média teve também um aumento na participação da renda média de 342 para 368 reais. Bem, então, resumidamente, a informação do enunciado é essa, e o primeiro item que apareceu nessa questão dizia o seguinte: com base nas informações apresentadas no texto acima, julgue os itens que se seguem. O primeiro item pedia o seguinte: em 2006, ou melhor dizendo, afirmava o seguinte, né? Em 2006, estima-se pela desigualdade de Markov, acabamos de demonstrá-la, né? Que o primeiro quartil da distribuição de renda dos trabalhadores seja inferior a 160 reais. Note que foi fornecido no texto a média, né? A renda média de cada um desses estratos aí dos trabalhadores. É fato que o primeiro quartil, que representa, né, os 25% menores salários da população, pertence aí à classe dos 50% mais pobres. Portanto, o primeiro quartil está nesse extrato aí da população que representa os 50% mais pobres. Outro fato, o primeiro quartil de renda é a mediana dos 50% mais pobres. Ou seja, temos aí então os 50% mais pobres, aquele salário que representa a mediana dessa classe dos 50% mais pobres corresponde exatamente ao primeiro quartil da distribuição da renda como um todo, de toda essa população que compreende aí, né, os trabalhadores.
Bom, então nós queremos calcular, na verdade nós queremos saber esse R aqui, né? Tal que a probabilidade de x menor ou igual a R é igual a 50%, dentro da distribuição dos 50% mais pobres. Esse R, então, representará o primeiro quartil da distribuição de renda como um todo. Aí que entra, então, a desigualdade de Markov. Podemos, então, escrever que a probabilidade de x ser maior ou igual a R é menor ou igual a 50%. Ora, tomando, então, a desigualdade de Markov, o que nós podemos escrever é que a probabilidade de x ser maior ou igual a esse R é a esperança de x sobre esse R. Lembrando então que estamos nos 50% mais pobres, o texto nos forneceu que a média dos 50% mais pobres em 2006, né, é 77,03. Portanto, esperança de x sobre R deve ser igual a 0,50, o que nos leva a concluir que a renda média, aliás, a renda que representa aí o primeiro quartil da distribuição de renda é 154,06, portanto, inferior a R$ 160, e esse item está correto. Deveríamos então marcar item correto para o gabarito da CESP nessa prova do INSS de 2008. Tivemos aí então a aplicação, a resolução de uma questão envolvendo a desigualdade de Markov. Na verdade, a desigualdade de Markov é uma desigualdade bem básica, é fácil de entender e provar a desigualdade de Markov. Nas próximas aulas veremos aí a desigualdade de Chebyshev. E para você que está se preparando para concurso muito seriamente, eu tenho 52 questões de estatística resolvidas, todas de concurso anterior, envolvendo aí a desigualdade de Chebyshev, convergências estocásticas, leis dos grandes números e o teorema central do limite. São 52 questões que eu tenho certeza que vão lhe ajudar na preparação para o seu concurso. Mais uma vez, se você quiser aproveitar aí a Black Friday, desconto de 80% na aquisição desse material. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.